Amados irmãos, podem sentar. Os prezados irmãos, nós ouvimos São Paulo nos recordar, seguindo ou mostrando o seu próprio exemplo. São Paulo dizendo: em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na constante perseverança. Agora, nesse tempo da Quaresma, a Igreja nos convida a todos nós, seus filhos, que nós nos mostremos como servos de Deus na perseverança. A Igreja nos convida a que a gente se reforme. Vamos então pedir a Nossa Senhora que ela nos abençoe e que brote do nosso coração uma verdadeira disposição, uma decisão da nossa reforma cristã. Preciso que a gente se reforme. A gente vai ficando velho, como as casas, como os carros, como qualquer coisa criada que com o uso vai se desfazendo, e é preciso se reformar. E a gente aqui no meio do mundo, a gente foi batizado, mas a gente vive aí. As crianças, por exemplo, em lugar de fazer a meditação sobre as coisas de Deus, ainda que sejam um pouquinho cada dia, a única coisa que elas veem são joguinhos, musiquinhas, dancinhas, piadas, maus exemplos. Garanto que as nossas crianças, a não ser que haja exceções aí, não veem, por exemplo, um filme ou uma coisa importante cada dia. Os pais não conseguem acompanhar assim, e às vezes nem os próprios pais fazem isso. A gente fazer uma leitura da palavra de Deus cada dia, fazer a nossa oração, é um alimento da palavra de Deus. Mas nós fazemos isso, ou nós nos alimentamos sempre com aquele veneno que nos afasta de Deus, como se Deus não fosse nada necessário. Então, nesse tempo da Quaresma, vem aí o grande convite da Igreja, que nós façamos a nossa reforma, e São Paulo então nos dá esse conselho, que nós, nesse tempo da Quaresma, procuremos nos mostrar como ministros de Deus. O que falta para que eu sirva a Deus? Além, evidentemente, de uma Santa Missa que a gente possa assistir sempre, isso é importante, isso já nos alimenta, mas eu não preciso fazer um pouco mais? Ditas estas palavras, meus amados irmãos, em forma de introdução, eu gostaria de fazer uma breve consideração com os senhores agora sobre o Evangelho. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus, depois do santo batismo que São João pregava e a que ele se submeteu, em que a Santíssima Trindade ali se manifestou com a descida do Divino Espírito Santo, Jesus, ao sair dali, foi conduzido para o deserto, para o monte, onde ele teve essas tentações. Antes de começar as suas pregações, Jesus então se recolheu para nos ensinar também que para as grandes missões que nós temos na nossa vida, as grandes funções que nós temos, nós precisamos nos recolher e nos preparar para essa missão. Por exemplo, um cristão, um homem que vai ser padre, como ele precisa se preparar para essa missão? Porque ele vai agir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele se prepara para isso. E ele devia de vez em quando se recolher e de novo se reformar e ver onde ele está falhando na sua missão para recomeçar direito.
Mas também, por exemplo, quem vai se casar, quem vai fazer uma família cristã, precisava se recolher. De vez em quando a gente vê exemplos disso, pessoas que se recolhem, que fazem uma novena, que fazem um retiro, antes de se casarem, porque eles vão fazer uma grande missão, eles vão começar uma grande missão de uma família, em que eles têm essa grande responsabilidade deles mesmos, salvarem a sua alma e conduzirem os seus filhos no caminho da salvação. E é um caminho do qual a gente não pode se desviar. A gente poderia se desviar e se perder. E a pessoa se prepara, não para que a salvação dependa de nós, mas nós nos preparamos para que nós correspondamos sempre à graça de Deus naquela missão. Mas também, então, fica já esse exemplo de nosso Senhor, nesse retiro de 40 dias que Jesus fez, que foi tão importante que a igreja nos convida a fazer todo ano. Todo ano é o tempo da quaresma. A quaresma é uma espécie de retiro que nós temos para fazer com Jesus, para repensar, para corrigir o que nós estamos falhando na nossa vida cristã. Por isso que também o tempo da quaresma, o tempo da gente fazer uma boa confissão. E boa confissão, gente, não é assim, eu vou me confessar, chega ali, eu nem sei o que falar para o padre. Uma boa confissão exige uma preparação. Essa preparação quer dizer, eu vou rezar primeiro, pedir a Deus que me ilumine, depois assim, existe aí um exame de consciência para eu fazer, vou dar uma lida para ver em que talvez eu não esteja de acordo com Deus. Aí depois que eu encontrar aqueles pontos negativos diante de Deus, arrependido, disposto a me emendar, eu vou lá e me confesso. O tempo da quaresma, portanto, é um tempo da gente fazer uma boa confissão. Cada um deve se preparar para fazer essa confissão. Vamos então aproveitar esse tempo. Mas eu gostaria aqui de ressaltar, meus amados irmãos, o que está ali no Evangelho, assim, de um modo imperfeito e breve. Jesus, com esse tempo dele recolhido, e que no final ele vence o demônio que vem tentá-lo, Jesus nos ensina que neste mundo, quando nós abraçamos a fé, nós temos uso da razão depois do nosso batismo, nós abraçamos a nossa fé, nós somos tentados. O Papa tem tentação? Tem. Os bispos têm tentação? Sim. Padre? Também. As crianças muitas vezes já começam a ter as tentações. Em que consiste e qual seria o objetivo de uma tentação? O objetivo de uma tentação, toda e qualquer tentação, nós vamos encontrar sempre isso. Uma tentação quer dizer o demônio, de alguma maneira, quer que a gente não faça a vontade de Deus. Essa é a tentação. Não quer que eu faça a vontade de Deus no casamento? Não quer que eu faça a vontade de Deus na vida de família? Não quer que eu faça a vontade de Deus como jovem, mas que eu leve uma vida como se Deus não existisse? O demônio, ele fica contente quando a gente não faz a vontade dele, de Deus. E sempre é o objetivo da tentação. Aí existem aqui 3 tentações, vamos brevemente analisá-las. O evangelista fala que a primeira foi assim: depois de 40 dias, em que Jesus ficou sem comer, sem beber, ali no recolhimento dele, no deserto, veio o diabo, que Jesus sentiu fome, e o diabo falou assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por quê? Jesus ia se alimentar? Ia. Mas o demônio pediu algo extraordinário, que seria assim: antes de chegar esse momento,
Faz aí um negócio bonito, transforma essas pedras em pães. Ele devia ter outros objetivos, tanto assim que a resposta de Jesus é um ensinamento para nós. Qual foi a resposta de nosso Senhor? A resposta de Jesus foi: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque uma grande tentação que nós temos é essa: a gente tem o que comer, a gente tem o churrasco, a gente tem a cerveja, a gente tem as festinhas, a gente tem a praia, a gente tem o carnaval, a gente tem tudo, a gente não precisa de mais nada. Tá bom? Precisa mais de alguma coisa? Não precisamos. Mas acontece que nós esquecemos aquele princípio fundamental, que nada disso existiria se não fosse aquele que colocou isso para nós. Se Deus não nos desse nada disso, nós não teríamos nada disso. E esse Deus que nos deu tudo, Ele não quer que nós nos contentemos só com isso. Por isso nosso Senhor nos dá essa resposta: não é somente de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Nós precisamos não somente nos alimentar, nós precisamos sim dos alimentos que Deus fez isso para nós mesmos, mas Deus também quer que nós nos alimentemos da sua vontade, dos seus mandamentos, da sua graça. Deus quer que nós sejamos seus filhos, nós vivamos da fé. E nós não podemos esquecer, nós temos um destino eterno. Deus não nos criou somente para comer, porque se Deus nos tivesse criado somente para comer, Ele não teria feito uma intervenção na história nos convidando para a salvação. E o tempo da quaresma, meus amados irmãos, esse tempo da nossa reforma cristã. Será que eu estou vivendo somente para comer? E eu não espero, eu não faço, eu não trabalho pela minha salvação para fazer melhor a vontade de Deus, ver como seu filho no seu reino? Procuremos então nos reformar neste ponto. Meus amados irmãos, eu gostaria também de ressaltar aqui a segunda tentação, que também nos atinge, que ela consiste assim, de um modo imaginário, ninguém sabe dizer como foi. O diabo fez que Jesus fosse até o pináculo do templo. O pináculo do templo era um local alto, e nas festas Jerusalém ficava lotada. Então, se alguém subisse no pináculo, e mesmo assim a população visse que alguém estava querendo pular de um pináculo, todo mundo vem para ver. Até acontece hoje ainda, né? Às vezes, enquanto a gente ouve falar de história de pessoas que sobem num prédio muito alto, aí alguém grita lá: fulano quer pular de cima, aí vem todo mundo correndo para ver. Essas loucuras poderiam existir. E assim, o demônio falou para Jesus: olha, e lá do pináculo, agora você vai, lá daquelas alturas, pula, se tu és o Filho de Deus. Porque está escrito, é o Salmo 90, da Vulgata, ou 91, virão os anjos, vão te proteger, os anjos não vão deixar que tu machuque os teus pés batendo nas pedras. Seria aquele salto, em que Jesus mostrava que Ele é Filho de Deus, que o Pai vai protegê-lo, e de fato, e se Ele era Filho de Deus mesmo, não ia acontecer nada, o Pai ia protegê-lo. Mas quem é que estava pedindo esse salto? Era o Pai do céu. Quantas vezes nós fazemos coisas bárbaras, coisas que nós chamamos de heróicas, mas elas não são de Deus. Quantos saltos para uma vida errada as pessoas dão?
E elas não são de Deus. Não é a vontade de Deus. Porque toda tentação é isso. Tentação é que nós não façamos a vontade do Pai do céu. Então, por orgulho, quanta gente faz? Pode ser assim, um empreendimento comercial, em que a pessoa achava que aquilo, e todo mundo avisando, não faz isso é uma loucura, a pessoa faz assim mesmo. Ou então, uma aventura de jovem imprudente, de adolescente, que não é de Deus, a pessoa faz. Uma vida horrível em que a pessoa sonha com coisas maravilhosas, quer mostrar que é alguma coisa, mas na verdade é só imprudência, e aquilo vai ser um desastre para toda a família. E aí, às vezes na religião também acontece isso. Falta de discernimento, falta de conselho, falta de humildade, é mais o orgulho que leva a pessoa a fazer coisa errada. E não é a vontade do Pai do céu, a vontade de Deus. Então o Papa Bento XVI, naquele livro sobre Jesus de Nazaré, ele fala assim: Jesus, nosso Senhor, vai dar um grande salto, mas não esse aqui, vai ser outro, que vai ser o salto da paixão, em que Jesus vai abraçar a cruz, vai se humilhar, vai ser obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E ali vai se realizar o Salmo 91. Deus vai ressuscitá-lo, vai dar-lhe uma glória, ele sairá de lá com seu corpo glorioso e imortal, ele terá salvo toda a humanidade. Esse salto sim Jesus fez, porque esse era a vontade de Deus. Mas aquele não era. Então, de vez em quando nós temos que enfrentar missões difíceis, que diante dos homens será até uma humilhação, mas de que aquilo seja justo, aquilo seja santo, que seja de Deus, a gente enfrenta. Quantas vezes um pai, uma mãe, gastar tudo para ajudar um filho, mas aquilo é de Deus, aquilo é justo, aquilo é santo, faça que Deus vai mostrar um caminho depois. Então, meus amados irmãos, vamos pedir a nosso Senhor que nós tenhamos sempre essa disposição de fazer a sua santa vontade. Quero terminar com essa última tentação que está ali no Evangelho, que o evangelista conta, que desde um monte muito alto, o demônio fez que Jesus visse os reinos, as glórias deste mundo, cidades, riquezas, poder deste mundo, e disse assim: tudo isso eu te darei, se prostrado tu me adorares. Mas quem estava mostrando era o diabo. E que glória essa era a glória deste mundo. Nós fomos criados não para a glória deste mundo, nós fomos criados para a glória do céu. Até bonita aquela passagem de Santa Bernadette, quando Nossa Senhora de Lourdes apareceu para ela. Nossa Senhora já deixou bem claro para Santa Bernadette: olha, filha, eu te prometo fazer feliz, não neste mundo, mas no outro. Alguém pode dizer assim: mas como é que é isso? É porque essa é a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória deste mundo passa, e Deus não quer nos dar uma glória passageira. Deus não quer nos enganar. O que Deus quer nos conceder? Quer nos conceder a glória eterna. Então, quando o demônio apresentou para Jesus aquele que ia pregar para os homens a glória eterna, dizendo: eu te dou essa glória aqui, esses reinos daqui, se tu me adorares. Imediatamente Jesus falou: vai-te, Satanás,
Só teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, meus amados irmãos, os cristãos se encontram muitas vezes diante disso, se encontram. Quantas vezes um emprego vai me dar bastante dinheiro, mas tem um negócio que não é de Deus ali no meio. Quantas vezes uma profissão, sei lá, um esporte, vai me dar até uma certa glória, mas aquilo vai me afastar, aquilo não é de Deus, não é da vontade dele. Eu quero essa glória, ofendendo o Pai do céu, aí que vem a decisão. A gente deve dizer: vai de Satanás, eu não quero isso não, eu quero a vontade de Deus. Eu quero sim, eu preciso de um emprego, eu preciso sustentar minha vida, minha família, mas eu quero as coisas dentro da justiça, eu não quero uma coisa errada. Essa decisão tem que estar conosco, como filhos de Deus, como ministros de Deus, como servos de Deus. Até o Papa, né? O Papa Bento XVI, nesse livro Jesus de Nazaré, ele faz várias considerações, que claro, não é aqui lugar de palestra, né? Também não é lugar de eu ficar falando muito, mas vamos pedir a nosso Senhor de todo o coração, por intercessão de Nossa Senhora, pelas mãos da Virgem Santíssima, que nós queiramos fazer parte do reino de Jesus. Quando nosso Senhor enviou os seus apóstolos para pregarem no mundo inteiro, Jesus falou para eles: todo poder me foi dado no céu e na terra. O diabo estava oferecendo um poder aparente da terra, e nosso Senhor quer nos dar uma glória verdadeira no céu, porque Ele tem todo o poder na terra e no céu. E o que nós devemos fazer questão de ter e pertencer? Ao reino de nosso Senhor. E como é que nós pertencemos ao reino de Jesus? Primeiramente, esse reino de Jesus que está no nosso interior, pode estar também na nossa casa, mas tem que estar em primeiro lugar no nosso interior, porque se não estiver no nosso interior, não está. Imagina que eu entro na casa de uma família, aí eu vejo lá o crucifixo, vejo ali a imagem de Nossa Senhora, bem bonita, imagem do Papa, texto quanto é lado, mas todo mundo no pecado mortal, todo mundo não fazendo a vontade de Deus. É no interior do homem que deve estar o reino de nosso Senhor. Não pode ser somente no exterior, ainda que o exterior também seja um grande sinal. É um grande sinal, você entra numa casa e vê um crucifixo, pô, que maravilha, esse pessoal aqui é católico e tem fé. Mas o exterior deve ser o sinal exterior de algo que existe no meu interior. Eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, eu vivo a minha fé, eu espero nas suas promessas, eu conto com o que Ele me prometeu, eu conto com a sua graça, eu rezo, eu creio no seu Evangelho, Ele é a luz que me ilumina, e eu quero viver assim. O reino de nosso Senhor é esse reino que nós recebemos no batismo, que é alimentado pela palavra de Deus, tanto a palavra de Deus que é pregada, como por Jesus mesmo, que é o verbo de Deus que vem ao nosso coração pela Santíssima Eucaristia, que faz que nós caminhemos nos seus mandamentos, nos seus preceitos, e que mostra que a esperança que nós temos é principalmente a esperança da vida eterna. É isso que nós aguardamos, sejamos nós pobres, sejamos nós ricos, que nós aguardamos é a verdadeira riqueza que Jesus quer nos dar para todos aqueles que andam, que servem a Ele neste mundo, que, como São Paulo nos recomenda, que nós nos mostremos como seus ministros em muita paciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Uhum.